Olá, você que me ouve. Vamos fazer mais um podcast aqui, me acompanha aí, comentando os argumentos do pessoal de esquerda, dos esquerdistas, do pessoal que apoia as pautas de esquerda, os partidos de esquerda. Né? O que a gente encontra, coleta aí nas redes sociais, em todos os lugares, no trabalho, onde a gente encontra um esquerdista. Quais são as coisas que eles falam, né? Então eu elaborei uma lista aqui de 10 itens, 10 falas feita por eles, postagem feita por eles nas redes sociais. Então vamos comentar um pouco sobre essas postagens, sobre essas questões que eles levantam, sobre esses argumentos que eles defendem. Bom, número 1, uma das coisas que os esquerdistas falam, tanto nas redes sociais, como eu já vi também pessoas falar diretamente para mim, alguns, está ganhando quanto para apoiar a direita, né? Para apoiar o partido atual do governo no poder. Essa, primeiramente, é uma pergunta feita por alguém que acredita que a gente tem que ganhar alguma coisa, que a gente tem que ganhar pão com mortandela para poder fazer manifestação, que a gente tem que ganhar um Bolsa Família, alguma coisa para poder apoiar um partido, que o governo serve apenas para isso, para sustentar as pessoas, e aí eles nem querem saber de onde o dinheiro vem, de onde é que é arrecadado, mas de onde vem a sustentação, né? Mas quer saber se o governo cuida dessas pessoas, e aí é os tipo de governo que dá o peixe, mas não ensina a pescar, não dá oportunidade para o cara pescar, para o cara não cria um lago para o cara para criar peixe, para o pescador poder pescar, mas ele dá apenas o peixe, e aí ele vai ter que tirar o peixe, os próximos peixes dos próximos meses, e aí ele sempre vai depender de alguma coisa, que no caso é dos impostos, que no caso é das empresas que estão trabalhando, que no caso é de alguém que está produzindo alguma coisa. Os recursos estão vindo de lá para pagar essas pessoas que estão dependentes do governo. Essa coisa de estar ganhando quanto também é típico daquele eleitor que faz corrupção, né? Eleitor que para votar num candidato, para apoiar, ele combina antes das eleições ali a reforma de sua casa, alguma coisa em troca, um emprego para a família, para um membro da família. Por quê? Porque ele acredita que aquele candidato que está ali é alguém que está saindo, que após as eleições, esse eleitor não vai ver mais aquele candidato. E é justamente ao contrário que a gente precisa, de alguém que esteja chegando, alguém que não dê nenhum recurso para o eleitor antes de se eleger, mas que tem uma proposta, um programa de governo que seja bom, e aí esse eleitor vai apoiar aquele candidato porque aprova, porque quer aquele programa, né, para o seu país. E aí após ganhar, sim, aquele eleitor, aquele candidato vai fazer algo de bom para o país, e o eleitor vai acompanhar e cobrar dele aquilo que ele prometeu. E aí o cara que vai ganhar um emprego para a família em troca do voto, alguma coisa assim, é melhor que o emprego seja dado para aquele município, para aquela localidade, através de concurso, porque ali as pessoas o melhor vai ganhar, e o melhor vai ser um funcionário público ali que vai realmente saber prestar o serviço, e não vai ser, né, alguém que negociou o seu voto, porque ali tanto a prefeitura vai ter um funcionário que não entrou por concurso, então ele talvez nem saiba prestar aquele tipo de serviço, mas vai só para ocupar o cargo. E o político, por já não ter mais nenhum compromisso, já comprou o voto daquele eleitor, não vai mais fazer a vontade de ninguém, pois ele já comprou os votos para se eleger. Vamos lá para o número 2 aqui, que eu coletei. Número 2. Esse governo só privatiza, vende todas as empresas do governo. Bom, é porque esse governo tem pautas diferentes, pautas liberal, pautas capitalista, porque as pessoas que apoiam ele, que seguem ele, acreditam que o setor privado forte, que o setor particular cuida melhor das empresas, que é mais difícil de existir corrupção, que existe mais uma fomentação para a competição, então aquelas empresas vão procurar trabalhar com qualidade e produzir cada vez mais produtos mais baratos. Então a gente acredita nisso primeiramente, por isso a gente acredita que o setor particular tem que ser forte e não o governo, pois no governo ocorre mais corrupção, entra sempre alguém lá que divide os cargos com seus amigos e negociam.
E também porque muitas empresas do governo, nos governos que foram controlados, elas davam prejuízo e havia corrupção, né? Então a gente acredita mais no modo liberal, no incentivo fiscal para as empresas, para que o empresário, para que o investidor, até exterior, ele ganhe confiança para vir investir no Brasil, para a gente aumentar o nosso parque industrial e assim aumentar a oferta de empregos. Se você for ver, todos os países que têm economia aberta foram os que se desenvolveram, Singapura, Catar, muitos países, Dubai. É um parque industrial onde empresas do mundo todo se instalam lá, porque não tem burocracia, porque tem facilidade para o empreendedorismo naquele país. Pelo contrário, os lugares onde tudo é fechado, onde a maioria das empresas pertence ao governo, igual Cuba, a população vive sofrendo, não tem emprego para todo mundo. Muitas pessoas têm faculdade, mas é obrigado a trabalhar em outros países, como é o caso do Mais Médico que veio aqui para o Brasil. Nas partilheiras não tem tanta concorrência para os produtos, então nas partilheiras tem escassez de produtos e tem uma variedade muito pequena, então, e os preços elevados, e as pessoas têm uma cadernetinha para anotar o que elas estão consumindo ali, então é muito difícil. Por isso a gente não quer seguir esse modelo, gente, que é um modelo mais liberal, modelo que estimula a iniciativa privada. E aí, com mais empresas, quanto mais empresas atuando na iniciativa privada, quanto mais empresas produzindo, mais empresas pagando imposto para o governo. Então o governo vai arrecadar muito mais do que se ele tiver pouca empresa na mão dele. Se todas as empresas forem na mão dele, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, sei lá, estatizar as empresas, então o governo vai ter muitas empresas na mão dele, mas vai arrecadar menos, pois terá muitas empresas na mão do governo, mas em compensação poucas empresas com confiança para competir com elas, pois o governo vai ter um protecionismo ali com as suas empresas e outras empresas não vão querer se instalar no país. Argumento número 3 que os esquerdistas falam: com esse governo a inflação está muito alta. Sabendo eles que a inflação está alta não só no Brasil, mas em todos os países, e que muito disso veio do efeito da pós-pandemia. E que o governo federal muito estimulou para a gente não abandonar a economia, por isso que ia resultar nisso. Foi quem mais tocou nesse assunto. E é quem mais estimula nas suas falas a iniciativa privada, né? Quem mais é favorável ao empreendedorismo, a iniciativa privada, que é quem produz mais, que é quem gera emprego para o consumidor, e quem produz mais, uma produção maior frente à demanda, é quem vai driblar essa inflação. O governo que enviou a reforma tributária para o Congresso, mas que eles amarraram e não colocaram em prática, não conseguiram debater a ponto de colocar para votação, né, para a gente ter uma carga tributária menor sobre as empresas, e aí sim a gente vai ter automaticamente preços melhores quando for refletir os efeitos dessa reforma, que vai reduzir os impostos sobre as empresas, sobre aqueles que estão produzindo. Quarto argumento: esse cara tem a intenção de ser ditador. Bom, ele é um cara que fala firme, porque ele fala firme, defendendo aquilo que ele defende, como qualquer pessoa defende o que defende. Qualquer cidadão brasileiro defende, e ele também é um cidadão brasileiro, mas defende dentro da democracia. O que ele defende e que seja colocado em pauta para que tenha votação, e aí ele sabe que a maioria está com ele, que a maioria vai votar a favor. Mas é a favor da liberdade, a liberdade das pessoas poder falar o que quiser na internet, das pessoas poder seguir a religião que quiser. Então, diferente de outro candidato aí que falou que vai regulamentar tudo, a internet, a igreja. Esse sim que é ditador e que é até amigo dos ditadores, né? Esse que fala que se entrar lá vai modificar tudo e regulamentar tudo, esse que é ditador. E aí, que ditador é esse que quer armar a população de bem, que quer armar a população civil, né? Como é que ele quer ser ditador se um ditador, uma das primeiras coisas que eles fazem é desarmar a população
para que essa população depois revoltada não venha sobre o governo ditatorial. Como é que um cara é ditador se ele não consegue colocar em prática muitas coisas que ele quer, que é bom para o país, bom para a população, mas outros setores do governo não apoiam, outros parlamentares não apoiam ele. Ele que fez de tudo para baixar o preço dos produtos, da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, mas outras pessoas parecem estar jogando contra e torcendo para que não dê certo. Como é que ele é um ditador se existe um outro setor do governo aí que quer mandar mais no país do que ele, do que o setor do governo, do que o setor executivo? Então não tem lógica, é alguém que quer achar um argumento e não acha, e aí levanta esse daí. Quinto argumento: esse governo está roubando, a gente não está vendo, mas ele está roubando. Todos roubam e ele rouba também, não tem esse que não roube. E ele se juntou com o Centrão, e se ele não se juntar, ele não vai governar, pois ele precisa de apoio. E esses que falam que está roubando é porque eles desejam que esteja existindo roubo, né? Pessoas que torcem para que apareça algum roubo, porque eles querem esse governo fora. São o mesmo tipo de pessoa que falou que em outros governos aí anteriores ele roubou, mas fez. Bom, pois esse aí está fazendo obras, está fazendo muitas leis, colocando em prática muitas leis como a lei da cabotagem, que é bom para o transporte no Brasil, carga de navios, e até agora não apareceu nenhum roubo ainda nas costas dele. Argumento número 6. O que esse governo fez de bom? Ele não fez nada de bom. Aponte alguma coisa de bom. O que ele fez de bom para mim foi o auxílio emergencial que ele deu durante a pandemia. São pessoas que acham que só é bom aquilo que dá na mão dele para ele torrar, para ele gastar, né? Dinheiro na mão dele. Ou aqueles mesmos que eu falei que na campanha política troca o voto ali em algo para reformar sua casa, alguma coisa, ou emprego para a família. São pessoas egoístas que acham que só é bom para ele se for bom para ele, né? Só é bom para o Brasil se for bom para ele. Sendo que nós somos brasileiros, uma nação, patriotas, e o que for bom para um cara lá do Rio Grande do Sul, ou do Pará, ou de qualquer lugar, é bom para mim que moro aqui no Ceará. Então é assim que funciona. Porque indiretamente vai me beneficiar, pois aqui é um país onde o que fizer de bom em algum desses lugares está fazendo para todo o Brasil. Ajudando a desenvolver o Brasil, está ajudando a todos os brasileiros. E aí as coisas que estão sendo feitas são infraestrutura, que faz o país ficar forte para quando vir a indústria, aquele país ter apoio para receber essas indústrias. Quando o país for crescer, vai crescer e vai ter estrada, vai ter linhas férreas, vai ter o transporte por cabotagem, vai ter estradas mais infraestruturadas. O que é bom não é só bom para remediar, para trazer emergência, para trazer auxílio emergencial provisório, não. Isso ali é gastar o dinheiro do governo que já está junto. O bom é algo que vai investir em algo que vai fortalecer o país para que o país possa produzir mais depois e dar oportunidade de emprego para todas as pessoas. E isso às vezes vem ao longo do tempo. As pessoas que são imediatistas e querem as coisas já prontas sem ajuda a produzir. Argumento número 7. Esse governo aí, ele aumentou o Renda Brasil, auxílio não sei o que lá, porque está perto da campanha, mas depois ele vai abandonar. Quer dizer, são pessoas que não viu o que esse governo vinha fazendo de bom a todo tempo aí, aumentando o salário dos professores, 30% no piso dos professores, aumentando o auxílio emergencial, esses auxílios sociais. Então, e trabalhando todo tempo sem parar, independente de ser próximo da campanha política ou não. E aí ele só enxerga que está fazendo alguma coisa agora, durante a campanha. Eles é que só estão vendo agora. Outra coisa que fala, esse governo, esse presidente, ele não tem etiqueta no falar. Então são pessoas que estão mais preocupadas com quem fala bonitinho, mas não se importa se o cara rouba o Brasil ou não. Outro nono argumento. Essa reforma da Previdência foi para dificultar o direito do aposentado, para tirar os direitos dos brasileiros. Quer dizer, as pessoas não veem que tudo tem que ter uma sustentação. Então, o fundo para fazer o pagamento dos aposentados, ele tem que ser arrecadado
dos aposentados e não tirado da educação, não tirado da saúde de outra fonte. E era isso que a gente tem que fazer, equilibrar. E aí foi feita uma redução nos tetos e foi feita umas mudanças que seria necessária para que não precisasse tirar dinheiro de outras fontes, de outros locais do governo, prejudicando outras áreas. 10. Esse governo está mais preocupado com armar a população do que com a alimentação. Então eles não enxergam que quem estimulou o setor agroindustrial, que é quem alimenta o Brasil e parte do mundo. Quem estimulou esse setor a continuar trabalhando e estimula esse setor a ser cada vez mais forte, será que eles não veem que é esse governo atual quem dá apoio, que tirou o peso do movimento do Sem Terra sobre esses trabalhadores? Pois é de onde vem a alimentação para o Brasil e para o mundo. Nos supermercados tudo vem do setor agroindustrial, pois as pessoas em geral elas não estão mais morando nos sítios, trabalhando nos sítios. A população brasileira está cada vez mais urbana e tudo que a gente consome vem do setor agroindustrial. Então será que esse governo não se preocupa com a produção de mercadorias para suprir as nossas necessidades aqui de alimentos? E para produzir esses alimentos a gente pega matéria-prima, às vezes de outros países, a gente importa, né? E os fertilizantes a gente importa da Rússia. E o governo foi lá conversar com a Rússia para não deixar faltar esses fertilizantes, já pensando no futuro do Brasil, para que não faltasse no futuro meios para a gente produzir, para que não reduzisse essa produção de alimentos, para que o Brasil não sofresse e que o mundo não sofresse, pois a gente exporta também, para que não se elevasse os preços, né? Então esse governo se preocupou sim com a alimentação, reduzindo impostos, IPI, né, imposto sobre alimentos, e muito fez um enxugamento na CEAGESP, que é um entreposto de distribuição de alimentos lá em São Paulo, onde era aquela instituição, ela tinha prejuízo em outros governos, e nesse ele começou a dar lucro e começou a pagar o salário dos funcionários da própria arrecadação da CEAGESP. Então, isso favoreceu de alguma forma os preços dos alimentos que passa por aquele entreposto, a CEAGESP. Então, esse governo se preocupa sim com a alimentação. E para os agroindustriais produzir alguma coisa, eles têm que ter segurança. E como o Estado não pode dar segurança 24 horas, então ele tem que estar armado ali para proteger sua propriedade, para continuar produzindo, para alimentar o Brasil.